Olá, seja bem-vindo a essa aula de LibreOffice Basic. Meu nome é William Oliveira e hoje vamos aprender a como criar tabelas. As tabelas, você clica aqui, né, no menu lateral aqui, banco de dados, tabelas, e a gente vai criar uma tabela com assistente. Por quê? Eu vou explicar qual é o funcionamento, qual a finalidade de uma tabela antes de iniciar essa criação. A tabela vai ser a coração do seu banco de dados. Então, na tabela que você vai armazenar todos os valores para você fazer as consultas, fazer os formulários, os relatórios, etc. A tabela ela compõe basicamente de campos e dentro desses campos você consegue colocar valores. O valor vai depender do que tipo de informação você deseja armazenar. Então, por exemplo, pode ser texto, pode ser número, pode ser um sim ou não, um booleano, né? E assim por diante. Eu vou criar com assistente porque eu acho que fica mais fácil de entender com um assistente. Então, antes de iniciar essa tabela, tenha em mente o que você deseja colocar no seu banco de dados, qual vai ser o objetivo do seu banco de dados. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um cadastro de clientes. Então, o seu objetivo é o cadastro de clientes. Se você não tem noção nenhuma de quais campos você precisa, você pode utilizar o assistente e ele vai criar um template, né, dessa tabela de cadastro de cliente. Se você já tem uma noção, você sabe o que você quer, um campo com nome, um campo com endereço, um campo com e-mail, etc., você consegue já criar um editor, tá? Eu vou criar com assistente porque ele vem vários exemplos, fica mais didático. Aqui ele mostrou em inglês, você pode ser que o seu mostre em português, tá? Mas é bem fácil de entender. Aqui tem duas categorias, no personal e o business. São vários campos, vários exemplos, né? Que eles estão aqui, ó, exemplos de tabelas. Eu vou criar um com clientes. É aquele que já é minha cidade, notas, título, endereço, tá vendo? Cada um desses aqui é um campo. Se você sabe que você quer fazer um cadastro de cliente e você não quer, por exemplo, endereço ou sobrenome, sobrenome não faz sentido para vocês, não sei. Você pode simplesmente não colocar esse campo no na sua base, na sua tabela, tá? Você pode clicar um por um e selecionando aqui com a seta do maior, viu que ele já habilitou o Next aqui, ou você pode selecionar todos e remover o que você não precisa. Por exemplo, sobrenome eu acho que não precisa, tá? Mas esse aqui é o meu exemplo, você vai fazer conforme o seu exemplo, o seu exemplo não, né? Conforme a sua utilização, o que você deseja desse banco de dados. E só, é basicamente isso. Então são todos os campos que eu tenho na minha base. Eu vou dar um next. Então aqui apareceu todos os campos, eu posso adicionar, ó, mais um campo ou deletar. Eu posso deletar também por aqui, tanto faz. E aqui eu vou escolher o tipo de campo. Então, ó, tipo do campo, text. Normalmente a gente utiliza esse varchar para texto, porque ele não é vamos dizer assim, para o banco de dados, para você não vai fazer tanta diferença, mas para um banco de dados, você colocar varchar, ele não vai alocar de início já ou aquele tamanho de texto que você vai especificar nesse campo aqui. Como funciona? Por exemplo, se você colocar esse text, cadê? Só char, ele é fixado, são 50 caracteres. Então o banco vai reservar 50 caracteres para a cidade. Se a cidade tem 4 letras, se a cidade tem 5 letras, se a cidade tem 10 letras, ele vai garantir 50. Então não é muito usual. Então a gente utiliza o varchar, que é uma variável, né? Então pode ter 5, pode ter 10, pode ter 50, pode ter 30, enfim. A gente utiliza bastante. Esse yes or no, a gente no campo da cidade não faz sentido, mas se você quer armazenar, deseja receber as notificações por e-mail, sim ou não? Aí você pode colocar esse campo aqui. Não é o nosso caso, porque a gente não vai enviar, não vai ter nada desse tipo de cadastro, mas no seu caso, no seu exemplo, você pode ter no seu dia a dia. Se você colocar valor padrão, aí tamanho 1, valor padrão se é sim ou não, tá? Date, que é a data. A data nesse caso aqui é a data do dia, mês e ano, tá?
E esse time é somente o horário. Se você quer um campo com data e o tempo, você coloca aqui, ó, timestamp, tá? Então são esses aqui que a gente vai utilizar bastante. Temos outras opções, por exemplo, imagem, aquele de texto que eu falei, um valor numérico. Mas o numérico aqui a gente usa como integer, que é um numérico inteiro, tá? O numérico com decimal a gente usa float, que é esse aqui, ó. Mas isso aí você quando tiver um pouco mais de conhecimento, você pode especificar detalhadamente qual é o seu campo, o campo que você vai utilizar para essa informação que você precisa, tá? Mas basicamente vamos utilizar na cidade text, o varchar, colocar um valor aqui de 50. Ele não é obrigatório, mas o que vai ser obrigatório? Vai ser o nome. O nome vai ser obrigatório, concorda? E próximo. E aqui ele vai falar sobre a chave primária. A chave primária é um campo, vamos dizer assim, um campo da tabela que vai ser único, nunca vai poder se repetir. Então, se você está fazendo um cadastro de cliente, por exemplo, você pode usar como chave primária o CPF, que é o CPF por pessoa, mas pode ser o CPF, pode ser um número aleatório, pode ser qualquer coisa, qualquer informação que você tenha como parâmetro, como vai ser um registro único, pode ser a chave primária, tá? Aqui eu posso criar a chave primária automático ou não, né? Isso vai depender de se você quer criar já a chave primária. Eu posso utilizar um campo como a chave primária ou criar uma automática. Aqui no caso eu tenho o ID do cliente, eu vou colocar como chave primária. Se você não está usando o assistente, você pode escolher um ID, tipo, normalmente o Base ele coloca como ID o nome do campo e coloca em primeiro. Mas aí é você que define. E você pode definir também como uma combinação. Esse aqui eu não recomendo agora, de início, utilizar esse como um parâmetro. Vamos utilizar um jeito mais simples, utilizando somente o ID do cliente e dar um next. O nome da tabela não precisa ser necessariamente o nome do exemplo lá, você pode colocar qualquer nome aqui, vou deixar como clientes mesmo, e inserir data, né, inserir valores imediatamente. Ou você pode modificar o design ou criar um formulário. Eu vou criar informações, vou colocar informações porque o formulário a gente vai criar depois, tá? E dá um finish. Vamos finalizar, se estiver em português. Você clica aqui na tabela e você vai aparecer isso aqui para você. A tabela não é visualmente agradável de editar, por isso a gente vai ter os formulários para mexer. Mas aqui você consegue usar, cadastrar, consegue editar o que você precisa, tá? Com esse modo aqui, ó, de editar dados habilitado, você consegue fazer tudo isso. Se você clicar com o botão direito, aí você tem mais opções. Por exemplo, eu posso clicar em editar. Ó, tá vendo? Os campos aqui. E quando tem a chavezinha, significa que ele é um campo, uma chave primária. Tá, ó. O valor automático, tamanho 10. Aqui ele mostra uma ajuda também, tá? Clica todos aqui para começar a editar. Então, vamos colocar aqui como exemplo. Teste, o título vai ser teste. Teste. Enfim, eu não vou preencher tudo não, eu vou preencher só. Não, na verdade eu não vou preencher até o nome. O nome eu vou deixar em branco. Vamos ver que mensagem de erro vai aparecer. Ó, erro ao inserir um novo registro, tá? Por quê? Lembra que eu falei que o nome era obrigatório? Então, aqui também é obrigatório. Então você precisa preencher o nome. Aí você clica no registro de baixo, automaticamente ele atribui no ID do cliente o valor 1. E assim por diante, você vai poder colocar só teste. E assim por diante, eu vou colocar o nome pode se repetir, né? O que não pode se repetir é o ID do cliente.
Esse ID do cliente ele está sendo incrementado automaticamente, mas você pode editar esse ID, se você quiser, e ele vai fazendo automaticamente conforme uma lista. A lista, eu vou mostrar como faz a lista agora. Mas você pode ter uma lista de valores numéricos, começa da ordem crescente, enfim, eu vou te mostrar como faz isso aqui. Então você pode ter vários registros, eles são salvos automaticamente a partir do momento que você sai desse campo, né? Então ele já está salvo, tá vendo que o botão já não mostra aqui mais, já salva automático, você pode fechar e botão direito, editar. Aqui ó, no ID do cliente, tá vendo que tem um valor que é inteiro, a gente consegue editar aqui ó, design de índice, tá vendo? Em ferramentas, design de índice. E esse aqui é o índice padrão, tá vendo? Ó? Ele vem com esse nome esquisito aí, que é o ID do cliente e ordem crescente, tá? Você pode criar um novo ou utilizar esse aqui mesmo por padrão. Eu vou deixar esse padrão, não vou criar um outro, não tem necessidade. Por exemplo, você já que a gente já está falando de índice de valores, o que acontece se você deletar esse valor aqui? Ah, não quero mais o cadastro do cliente 2. O próximo índice vai ser número 2 ou vai ser número 3? Vamos fazer o teste? Excluir linhas. Sim. Vou colocar aqui nome 2. Opa. E criar no próximo registro. Veio o registro 3. Por quê? No banco de dados ele já registrou que o próximo valor é o valor número o próximo valor é o valor número 3 nesse caso. Então, você já perdeu o valor número 2. O valor número 2 nunca mais vai existir no seu banco de dados. Isso não vai fazer diferença nenhuma, porque esse aqui é um ID de identificação. Pode ser qualquer número. Poderia ser um número totalmente aleatório, mas ele está utilizando um número sequencial. Mas poderia ser qualquer número. Então, deletar um registro e esse aqui e o ID do cliente é um auto incremento, né, que é incrementado automaticamente, você vai perder aquele registro número 2 nesse caso aqui, tá? Mas na prática mesmo não faz tanta diferença isso, porque isso aqui você nem precisa colocar no formulário, você não precisa nem colocar nos relatórios, isso é mais só para organização do banco de dados, tá? Então, isso aí é basicamente isso, a tabela. No próximo vídeo eu vou mostrar como criar a tabela manualmente. Mas é basicamente isso, né? Então, eu espero que tenha ficado claro. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.